Então, novamente eu estou aqui, né, para conversar com vocês. E mais do que falar agora também, eu só queria avisar os alunos do noturno que os professores, né, agora vão trabalhar no terceiro bimestre em conjunto. Então, visando aí também a interatividade com vocês, facilitar também o engajamento dos alunos, porque eles geralmente tem muitas tarefas que muitas vezes estão ali separadas, né, por disciplinas. Então, nós vamos unificar esse trabalho a partir do livro, que é Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Nós vamos desenvolver as habilidades de várias disciplinas, né? Então, tanto de português, matemática, física, química, biologia, história, geografia e todas as filosofia e todas as demais. Essa é a nossa ideia. E todos os professores do noturno estão bem engajados para fazer esse trabalho. Nós estamos fazendo o estudo do livro, né? Até ontem nós tivemos uma reunião com o grupo e os professores já leram, já estão comentando. Nós fizemos um rápido debate. Nem todos podem estar aqui hoje para debater também, mas eu vou fazer uma breve apresentação, que a ideia é justamente que vocês possam compreender e sentir ali a curiosidade para pesquisar, para assistir vídeos sobre a obra, para ler a obra, que eu já disponibilizei para os meus alunos, os outros professores também vão disponibilizar o livro em PDF, que é justamente para facilitar o acesso de todos, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar, e aí o Eric vai passar até algumas imagens da Carolina Maria de Jesus e do ambiente onde ela vivia, que aí seria o quarto de despejo que ela fala, o título do livro, né? Nós temos aí a comunidade, a favela, né, ali na década de 50, e você vê as ruas de terra, né, os barracos, né, esse espaço aberto, né, na época não eram tantas pessoas, eram famílias, eram aquelas famílias mais pobres, realmente marginalizadas, embora fosse um período de grande desenvolvimento no Brasil, nós vemos que foi um momento também de crescimento e aumento da pobreza, né? E aí ela fala que o quê? O quarto de despejo, para ela, é a favela. Justamente porque a partir o que ela tem uma citação dela que ela diz: a partir de 1948 começaram a demolir as casas térreas para construir edifícios, como eu falei, o desenvolvimento da cidade, né, de São Paulo. E ela que residia ali nas habitações coletivas, nos cortiços, acabaram sendo despejados e foram morar debaixo da ponte. E o que virou depois? A favela, né? Então, é por isso que ela diz assim: é por isso que eu denomino que a favela é o quarto de despejo de uma cidade. Nós, os pobres, somos os trastes velhos, né? É interessante essa reflexão dela. O livro todo é de uma reflexão sobre essa condição de mulher pobre e negra, né? Mãe de 3 filhos, né? Então, mãe solo, né? Ela sozinha criava os filhos, sustentava os filhos. Então, a vida, é o retrato, né? A realidade de tantas outras mulheres brasileiras, né? Pobres, negras, né? Com filhos. Ela nasceu em Minas Gerais, em Sacramento, a Carolina Maria, né? Em 1914, e o falecimento dela foi em 1977. Em 1947, ela veio para São Paulo, então ela morreu aqui, né? Ela viveu aqui a boa parte da vida dela. Ela chegou a trabalhar como doméstica, mas depois ela somente era catadora de papel, de materiais recicláveis, né? De ferro, de madeira, mas principalmente de papel. E é aí que ela começa a usar muitos desses papéis para escrever, né? Ela não estudou, mas ela tinha um hábito de leitura, ela foi alfabetizada até o 2º ano primário, mas ela gostava de ler, né? Então, por conta própria, ela treinava muito a leitura e escrita. E ela escreveu o diário, que é o denominado Quarto de Despejo, né? Que deu origem ao livro, né? Nos anos de 1955 até 1959, aproximadamente. Ela viveu na favela do Canindé, né?
que é sobre o espaço onde ela desenvolve toda a narrativa, né? Depois que ela conhece um jornalista, né, que é o Dálio Dantas, ele se interessa pela escrita dela, pelo texto que ela produziu, e ele vai ajudá-la a publicar. Então, a publicação do livro dela foi em agosto de 1960, e aí chegou a vender, né, 100 mil exemplares, foi traduzido para 13 línguas, né, também em inglês, em alemão e outros. Então, é um livro muito famoso, que tem muito reconhecimento fora do Brasil. E hoje nós estamos também vendo esse reconhecimento aqui, nós estamos vendo estudos, né, na academia, né, nas universidades, que falam da análise do texto, da análise não só literária, mas linguística, sociológica, antropológica, histórica, né? Tem todo um contexto aí de produção e de interesse aí da sociedade pelo livro dela. Ela mostra ali uma visão dessa favela do Canindé, ela mostra uma visão bem negativa da vida, das pessoas, né? Então, dentro desse texto dela, nós vemos ali embutido toda uma questão de desigualdade, injustiça social, porque mais do que falar disso, ela mostra isso com os relatos, né, com os exemplos que ela relata ali, né, de situações e casos que aconteceram, né, na presença dela, no convívio dela ali. Então, toda essa situação de desigualdade social, até mesmo com a família dela, né, que não tinham o que comer, não tinham o que vestir, né, então nós temos aí uma questão, né, uma visão negativa, né, de desigualdade social, uma visão negativa da política, né, os políticos que só vão até a favela, a comunidade, em épocas de eleição, né, em busca de votos e apoio, a visão negativa do dinheiro, né, aquela ambição, todos precisam do dinheiro, né, para comprar alimento, a sua subsistência. Então, ela tem uma visão, uma relação aí negativa também com o dinheiro, com a sociedade, né, de interesses, né, a sociedade que se interessa, né, pelo dinheiro, pelos bens, né, e a fome, né, que é aquele mal que assola toda a família dela, né, e toda aquela comunidade ali. É uma questão de sobrevivência, né? Então tem uma relação ali da morte com o suicídio, tem a violência também que ela mostra, né? Ela retrata muito da violência que ela, a família sofrem, os vizinhos, né? E aí o pensamento em suicídio, ela pensa muitas vezes em cometer suicídio. Por quê? Aquela situação em que ela vive é insuportável, né, para ela, para os filhos, né, e ela chega a ter esses pensamentos para fugir daquela realidade insuportável. É um livro de denúncia social, primeiramente, né, de crítica e crítica política também, tá? É importante retratar isso, porque é um período de grande desenvolvimento no país, os anos JK, que vocês vão, quem não estudou ainda vai estudar história, quem já estudou esse período sabe, um período de grande desenvolvimento, né, de estradas, né, de indústrias vindo para o Brasil, né, automobilísticas, Brasília. Então, são vários incentivos aí financeiros chegando no país, né, de grande movimentação, porém, uma parcela aí da sociedade não estava sendo beneficiada com isso. Então, nós temos o contraste, né, a miséria, né, a favela, a necessidade de sobrevivência, né, dessas pessoas. Ali, no caso, o retrato é a favela do Canindé. O livro, né, quando vocês forem ler, vocês vão perceber que ele tem uma linguagem muito simples, que você vai olhar, muitas vezes você vai perceber, nossa, está escrito errado. Mas é a linguagem, né, da Carolina Maria de Jesus, simples, porém ela tenta escrever de uma forma bem rebuscada, com palavras até mesmo que ela já leu em algum lugar, né, que não seriam de uma linguagem informal e cotidiana. Então ela tem um trabalho linguístico ali nessa obra. Mas ela retrata a fala do local, né? No discurso direto, ela vai usar as gírias, vocábulos
que as pessoas usam, né, para ofender, os vocábulos obscenos. Então, você vai perceber isso. E quando há os erros gramaticais, vamos dizer assim, os desvios da norma padrão, nós percebemos que tem ali a marca de oralidade, né? Eu tive como referência a dissertação de um professor também, que ele já é doutor, né? Professor doutor que defendeu uma tese pela Universidade de São Paulo, Pedro Melo Silva, e ele vai falar claramente na dissertação de mestrado dele sobre essa questão da oralidade na obra, né? Quarto de despejo, as marcas de oralidade. E nós percebemos exatamente isso, que ela escreve como ela fala, né? Como normalmente se fala, né? E aí aparecem como um desvio, né, da norma padrão. A obra, ela tem um contexto poético, porque nós vemos várias vezes ela fazendo, a Carolina Maria fazendo comparações, então, mas ela usa de uma forma metafórica, né, e não uma comparação direta. Ela faz metáforas, cria metáforas. Então, nós temos um trecho em que ela vai fazer uma comparação dos pobres a gatos, né, e o político que ela está se referindo, o Juscelino, como o sabiá, né? E aí ela faz essa comparação, que eu vou ler. Deixa eu passar aqui, só para... Tem um trechinho que é bem interessante, que ela faz assim: o que o senhor Juscelino tem de aproveitável é a voz, parece um sabiá, e a sua voz é agradável aos ouvidos. Olha lá, ela fez já a comparação, né? E agora o sabiá está residindo na gaiola de ouro, que é o catete. Então, a metáfora, né, do sabiá como o político, Juscelino. Cuidado, sabiá, para não perder esta gaiola, porque os gatos, quando estão com fome, contemplam as aves nas gaiolas, e os favelados são os gatos, têm fome. Então, ela faz essa metáfora do político, né, que está lá no catete, né, na presidência, está na gaiola, é o sabiá. E os pobres são os gatos, né, que ficam contemplando ali as aves nas gaiolas. Mas esses gatos, né, os pobres, têm fome, né? Interessante essa metáfora dela, né, de retratar a fome. Ela diz, né, no livro, ela fala que a fome tem a cor amarela, porque ela sabe a cor da fome, né? Então, nós temos algumas edições desse livro, não tem só uma, tem várias, né, desde 1960, na década de 80, depois na década de 90. A última edição é de 2014, aí no centenário da Carolina Maria de Jesus, né? Nós temos essa versão. Aqui eu passei para os meus alunos, é a versão de 1963, mas ela permanece aí sem grandes alterações, né? Essa narrativa, então, nós temos como personagens principais a família da Carolina Maria de Jesus. Como eu falei, ela tem 3 filhos, então a Vera, que é a filha dela, que até hoje ela participa de alguns eventos para falar da mãe, né, para falar do livro. Ela tinha o filho José Carlos e o João José. As personagens, que seriam as personagens secundárias, elas são aquelas pessoas que conviviam com a Carolina na comunidade, nos locais, no juizado, nos locais que ela precisava frequentar, quando ela ia catar papel, ou na casa de alguma vizinha pedir alguma coisa, as pessoas que ajudavam, né, na comunidade, ou políticos, ou o centro espírita, ou a igreja. Então, todas essas pessoas aparecem na narrativa, né, no diário, mas sempre, assim, como personagens secundárias, que estão ali interagindo com ela e com os filhos, né? Então, e são fatos que realmente aconteceram, né? Ela coloca no livro o que acontecia mesmo ali no dia a dia. É importante lembrar também, é um diário, então nós temos ali uma narrativa, uma data, né? E a narrativa daquele dia. E aí, no dia seguinte, assim, ela ia escrevendo. Então, o livro todo ele não está dividido em capítulos, ele está por datas, né? Então, é interessante você observar essa continuidade. Então, eu tenho ali um tempo cronológico, né, linear,
né? Tem um começo, meio e fim, tem ali uma sequência, tá? De fatos que aconteciam no cotidiano e ela vai colocando no papel. Então, o espaço, como eu falei, a favela do Canindé, esses fragmentos, né, foram compilados ali para compor o livro. O Audálio Dantas teve a ideia de publicar, mas ele quis deixar exatamente como a Carolina escreveu. Ele não quis fazer correções gramaticais, a revisão da língua portuguesa, porque senão perderia todo o contexto de produção, todo o contexto poético da produção da Carolina, né? Porque era uma narrativa real, né? E que retratava, né? Não foi uma produção que veio ali da classe média branca, né? Da época, né? Que produzia, né? Que sempre produziu a literatura. Não, veio da camada popular mesmo, da favela, da comunidade, uma negra, pobre. Ela escreveu, então é a linguagem dela, a linguagem daquele povo, né? É um retrato fiel, né? Então isso é interessante observar também, né? O foco narrativo, primeira pessoa. Então, como eu sempre falo para os meus alunos, é uma narrativa em primeira pessoa porque a narradora é personagem. Mas, além disso, ela deixa muito claro, ela enfatiza muito isso quando ela dá a opinião dela sobre os fatos que ela relatou, né? Sobre a questão política, sobre a briga do vizinho, sobre várias questões, ela emite a opinião dela, né? Ela enfatiza. Então, são reflexões, o que nós chamamos aí de subjetivismo, né? As reflexões subjetivas, né? Pessoais, né? O que ela pensa. Ela usa os discursos, né? Tanto direto quanto indireto livre. Então, quando ela vai reproduzir a fala de determinada pessoa no livro, ela coloca o travessão, então é o discurso direto. O indireto é quando ela coloca o verbo dissende e a conjunção que, então ela vai explicar o que a pessoa disse, ou indireto livre, ela insere a fala no meio das reflexões. Então, é interessante observar a forma como ela constrói o livro, né? Sempre com base aí nas falas, na interação dela, da família, com os vizinhos, com as outras pessoas, com as outras personagens ali. Nós temos, a partir da obra da Carolina, nós temos aí músicas, reproduções aí na TV, em filmes, documentários, tá? Curta-metragem e também uma adaptação para o teatro, que nós podemos aí trabalhar com os alunos, então fica aí a sugestão para outros professores, mas nós do Noturno também vamos trabalhar com os alunos essas linguagens, para que vocês consigam, então, compreender essa obra, né, lendo e assistindo as referências, e possam, então, desenvolver aí uma análise, não só da questão literária, mas também em outros aspectos de toda a ambientação, porque nós temos aí várias temáticas dentro dessa obra, né? Nós temos aí a temática da pobreza, nós temos a temática do lixo, nós temos a temática de doenças, né? De várias questões aí a serem tratadas. Até mesmo filosóficas, porque ela mesma questiona a vida, né? Em muitos momentos, né? Eu deixei até ontem, comentei com os professores que ela deixa uma mensagem no final. Ela foi morar no final da vida dela, ela foi morar num sítio em Parelheiros e ela acaba morrendo lá. Ela tentou publicar outras obras, porém não tiveram tanto sucesso quanto o Quarto de Despejo, tá? Então, essa era uma decepção dela, né, com a vida. E ela diz assim, uma das entrevistas, ela diz, decepção, pensei que houvesse mais idealismo, menos inveja. Mas aqui há não só muita ambição, mas também o desejo de vencer a qualquer preço, mesmo que os meios empregados sejam podres. Quando matei um porco lá na favela do Canindé, alguns vizinhos exigiram um pedaço de carne. Rondavam meu barraco feito bicho que fareja presa. Lá na favela era o porco, aqui é o dinheiro. No fundo, é a mesma coisa. Lembrei do meu provérbio.
não há coisa pior na vida do que a própria vida. Então ela tem aí uma decepção, né, uma amargura com a vida, né, diante de tudo, né, que ela teve aí certo sucesso, mas ela percebeu que as pessoas não eram diferentes da favela, o interesse era o mesmo, só que agora não era só a questão alimentar, mas também a questão financeira, o dinheiro, e aí uma decepção com a humanidade, né, a falta de idealismo, né, que ela tinha, né, era uma mulher idealista. Então, nós temos aí essas referências, como eu falei, eu tenho ali o Pedro da Silva de Mello, que é a referência que eu usei, mas há outras referências que vocês podem pesquisar também, tanto na internet ou nas universidades, de pesquisa acadêmica, né? Vocês vão ver sempre críticas, e principalmente também em alguns sites que falam da questão da mulher negra, como o GL10, por exemplo, que vai falar da Carolina Maria de Jesus e outros movimentos que trabalham a literatura, né, da mulher e, sobretudo, da mulher negra, né, e periférica, né? E hoje nós temos aí um movimento muito mais forte da periferia na literatura, na poesia, que na época aí da Carolina não era tão forte. Ela foi uma grande pioneira aí, teve aí a sorte de encontrar uma pessoa que deu crédito e viu o valor da obra dela, né, da escrita dela, né, que ficava ali escondida na comunidade, na favela. Na foto anterior, Eric, passa só, acho que é do que tem o Audálio, ele faleceu em 2018, mas essa é a neta da Carolina e a filha é a Vera, ó. Essa é a Vera, né, que era pequenininha ali, já foi, vocês viram nas fotos, né? Ela era uma criança quando passou por todas as dificuldades. Tanto que eu li até que ela não consegue ler a obra inteira da mãe, né? O Quarto de Despejo. Ela falou que leu partes, mas ela tem dificuldades para ler o livro todo. É interessante porque é traumático, né? Ela viveu tudo aquilo, né? Eu acho que dá para perceber isso, né? Essa questão das dificuldades que ela viveu. Eles não tinham calçado, né? Tem uma foto aí que o filho está sem sapato, né? Então imagina a situação dramática que eles viveram. E aqui está então a foto, a Vera, o Audálio e a neta dela, que agora estão pensando assim, parece que vão produzir algum vídeo. Eu estava lendo sobre isso recentemente, um filme, para falar mais da questão da história da Carolina. Pode passar. Aqui deixa uma mensagem dela, que ela falou que ela não digam que fui rebotalho, que vivi à margem da vida, digam que eu procurava trabalho, mas fui sempre preterida, né? Preterida, sempre foi rejeitada, né? Digam ao povo brasileiro que meu sonho era ser escritora, mas eu não tinha dinheiro para pagar uma editora, né? Então ela demonstra aí a grande mágoa, né? Porque ela era uma grande escritora mesmo, né? Se a gente for analisar a obra, todo o contexto, todo o valor, o Audálio, antes de morrer, ainda comenta que ele recebeu, depois do que ele ajudou a publicar o livro dela, tudo, fez sucesso, ele recebeu várias outras produções de mulheres pobres, domésticas e tal, mas ele fala que nenhuma tinha o mesmo valor da Carolina, né? O valor literário, poético. Pode passar. E aí eu finalizo com um autógrafo dela, que eu consegui aí a imagem, e eu acho que foi bem legal essa proposta, e eu fico feliz da escola ter apoiado e os professores terem abraçado, porque eu tenho certeza que os alunos vão adorar, vão se identificar com a leitura, porque eu me identifiquei, acho que vários professores, todo mundo que lê não se apaixona, porque é uma obra que toca, né, faz a gente refletir bastante sobre várias questões. Agora, a professora mediadora Eulália
fez uma produção aí que eu chamo até de uma produção poética, porque ficou muito bonito mesmo. E aí, para vocês imaginarem aí, refletirem sobre a Carolina Maria de Jesus. Então, assistam ao vídeo da professora Eulália, ela que produziu com carinho para vocês. Obrigado, Kátia. Estou adicionando o vídeo aqui para nós. Obrigado pela excelente engrandecimento da nossa tarde. Só por uma questão. Obrigada. Eu que agradeço. Só por uma questão técnica, eu tive que trazer para cá para a gente poder ver o vídeo da professora. Tá. E não repreendia. São as mães. Sentei no sol para escrever e a filha da Silvia, uma menina de 6 anos, disse: "Tá escrevendo o quê, nega fedida?" A mãe ouvia e não repreendia. São as mães que instigam. Eu adoro a minha pele negra, o meu cabelo rústico. Até acho o cabelo do negro até mais educado que o cabelo do branco, porque o cabelo do negro, aonde põe, fica. Já o cabelo do branco só dá um movimento na cabeça e ele sai do lugar. É indisciplinado. Se é que existe reencarnação, eu quero voltar sempre preta.